Direto da redação. Vamos agora aos bastidores do poder em Brasília. O economista Wilson Souza está em Brasília, está acompanhando a movimentação bilionária de emendas parlamentares, muitas delas sob sigilo, ninguém sabe para onde vai, quem manda, quem recebe, o que faz, o que se faz. E também o clima para as eleições de 2026, porque os partidos, os presidentes de partidos, os deputados, os senadores, estão todos muito sofregos, muitos ávidos por dinheiro do fundo partidário, que também movimenta em toda a eleição assim, uma quantia fora de eleição e em ano de eleição principalmente. São quantias bilionárias dos contribuintes. O Wilson já está por aí? Já está aqui comigo, aqui ao vivo, aqui no Estúdio Rio Digital. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes. Roberto, tem muitos jacaré rodando o estado do Rio de Janeiro, Roberto. Eles vão chegar em Brasília com a boca desse tamanho, Roberto, para abocanhar o orçamento. Brasília, você tem que ter um cuidado, você tem que andar aí vigiando as carteiras de dinheiro, a bolsa, que tem um monte de jacaré, tudo faminto, tudo guloso, uma turma gulosa, né, Wilson? Rapaz. Roberto, sabe que esse jacaré que tá no Rio de Janeiro, eles estão com a boca miúda, mas aqui em Brasília, a boca é grande, Roberto. A gente está vendo aqui, meu amigo, a situação dessas emendas parlamentares aí, surreal, como podemos falar. Wilson, é todo mundo goela larga. Você até gravou um vídeo ontem em Brasília, eu vi aí, em frente à estátua do Ulisses Guimarães, que foi presidente, que presidiu o Congresso Nacional na promulgação da Constituição de 88. Sim, e você observava que o Ulisses deve estar se revirando nos túmulos, porque um monte de goela larga, povo atrás de emenda parlamentar, são quantias bilionárias, ninguém sabe para onde vai, ninguém presta contas. Eu gostaria que você repetisse o número que você falou. Qual é o montante, Wilson? Roberto, olha só, no final do ano passado, em dezembro, né, quando todo mundo pede aí uma seriedade ao Congresso Nacional, nós assistimos no final do ano passado um Congresso realmente focado nas emendas. Isso virou quase que um comércio aqui em Brasília. Roberto, olha, vamos começar pelo fundo partidário. A Câmara dos Deputados, né, ela votou o fundo partidário e aumentou esse valor para um número significativo de 4,9 bilhões de reais. O fundo partidário nunca teve esse valor, Roberto, mas foi aí, quase 5 bilhões de reais. E as emendas parlamentares, Roberto, alcançaram o número de 61 bilhões de reais para serem agora derramadas aí nas suas eleições. Ontem, Roberto, por incrível que pareça, após o vídeo, quando a gente fala as coisas, a gente vem aqui pelo portal, viu, pelas nossas reportagens aqui, o presidente vetou ontem, Roberto, 11 milhões desse orçamento das emendas parlamentares, né, que foi aprovada 61 bilhões e ele tirou 11 milhões e eu vou te explicar por quê. Esse orçamento, Roberto, das emendas parlamentares, tudo é uma negociação, né, Congresso, Executivo. E esse orçamento, para chegar nesse valor, ele sequestrou principalmente dinheiro da saúde e da educação, né? E o ministro Camilo da Educação, que provavelmente vai vir candidato a governador do seu estado, foi reclamar com o Lula, porque o Lula falou, não, se mexer na educação, você vem comigo aqui para poder ajustar. E ele ontem falou que foi cortado muito dinheiro da educação, principalmente para as bolsas de estudo, universidades, né? E aí, né, diante dessa reclamação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem cortou dos 61, cortou 10 milhões, Roberto. Mas são valores, Roberto, super faturados. Tivemos agora também, o Congresso permanece com a ideia do orçamento secreto, Roberto, que são essas emendas que o Flávio Dino está batendo muito e tem que ser rastreável. Para onde vão essas emendas? E quando o Flávio Dino começa a investigar todo esse processo dessas emendas, descobre, Roberto, que 1,7 bilhões de reais estão indo para ONGs e instituições filantrópicas ligadas aos próprios parlamentares, Roberto. Ou seja, está todo mundo correndo atrás do mesmo rabo, todo mundo fazendo esse dinheiro girar em torno deles mesmos. Isso não pode existir, Roberto, isso não pode acontecer. É o pior congresso que nós estamos tendo nos últimos tempos. Por isso que ontem eu falei que o doutor Ulisses, Roberto, ele deve estar, né,
A verdade é que eu falei que o doutor Luiz pode estar se remoendo no túmulo, mas ele não foi encontrado, né, Roberto? Ele deve estar se remoendo ao fundo do mar, né? No fundo do mar, porque até hoje o corpo dele desapareceu no helicóptero, não foi encontrado. Wilson, você Exato. está falando comigo agora aqui, assim, eu estou entendendo, eu estou aqui, estou fazendo um upload aquilo que você falou aqui, estou processando. Você está falando que eles estão tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro de bolsa de ensino, tirando dinheiro de um monte de lugar para engordar o caixa das emendas parlamentares, de fundo partidário. Então aí o Congresso é farinha pouca ou farinha muita, meu pirão primeiro. Eles estão tirando Exatamente. dinheiro para eles, né? E esse Pra negócio de ele. emenda parlamentar é um negócio tão bom que tem empresas aí em Brasília hoje que estão especializadas, ou figuras inescrupulosas, verdadeiros bandidos, que se especializaram na compra de emenda parlamentar, dá dinheiro adiantado para deputado, propina adiantada. Chega, olha, Exatamente. 10%, qual é a sua emenda daqui? A emenda agora é minha. Depois são esses bandidos que apontam para onde essa emenda vai, qual a empresa que vai operar. Tem um senador do estado do Rio de Janeiro, que eu não vou mencionar o nome dele aqui não vou dar esse prestígio a ele não. Ele aporta emenda, ele chama o prefeito, conversa, vem cá, ó, tem uma emenda parlamentar aí para sua cidade aí, mas vai para tal área, para ciclovia, por exemplo. Mas eu quero nomear o ordenador de despesa da autarquia, quem vai ordenar a despesa. E ele botava o ordenador de despesa, ele aportava a emenda parlamentar e daí então se fazia rateio. Senador com cara de bonzinho, com cara de bom moço. Mas bandidinho ele, assim, goeludo, garganta profunda, entendeu? Tá igual o jacaré, tá igual o Igual o jacaré. jacaré de Duque Caxias. Ô, Roberto, você sabe que o que vem acontecendo em Brasília, existe investigações já desses parlamentares, né, desse comércio clandestino das emendas parlamentares, né, institutos, ONGs também, que estão vindo para cá para comprar essas emendas. E, Roberto, a gente analisa, né, como economista, a gente analisa, como é que fecha essa conta, Roberto? Vamos supor, uma emenda de R$ 1 milhão para construir uma creche. Aí o deputado coloca a emenda, mas o cara já paga 10 a 15% antecipado. Ou seja, como é que ele vai antecipar uma obra se ele nem abriu a planilha dele, ele não sabe o que vai acontecer nessa obra? Ou ele vai ter que superfaturar, ou ele vai ter que entregar com um material muito ruim, né? Então, Roberto, quando um parlamentar ele sugere esse tipo de negócio, ele está sugerindo que a entrega para a população que quer receber esse recurso, para a cidade que quer receber esse recurso, vai receber um equipamento inadequado, Roberto, porque não tem como fechar a conta financeira. Se eu recebo R$ 1 milhão, já desconto 150 mil, 200 mil, que teoricamente seria, né, o lucro da empresa, como é que ele vai ter lucro se ele já pagou o lucro dele para um parlamentar? Então, Roberto, esse comércio realmente ele vem causando um estrago, né, em todos esses equipamentos que estão sendo construídos na cidade. Isso não é só Estado do Rio, isso é no Brasil inteiro, né? E esse comércio ele precisa parar, Roberto. Essa corrupção precisa acabar. Quando eu fiz o vídeo ontem, lá em frente ao plenário do Congresso Nacional, o Congresso ainda está vazio, né? Poucos parlamentares, mas passei por alguns ali, alguns me olharam, né, de rabo de olho, meio atravessado, mas enfim, Roberto, é uma vergonha esse processo que está acontecendo no Congresso Nacional com relação às emendas parlamentares. E ontem o presidente cortou esses 11 milhões que provavelmente hoje nos noticiário aí, os deputados vão reclamar, Roberto, porque eles reclamam de tudo, né? Mexeu ali no caldeirão deles ali, eles começam a reclamar de tudo, né? Pra você ter uma ideia, o deputado, quando ele se licencia do mandato dele para se exercer cargo executivo em secretarias, ministério, ele chama o suplente e conversa com o suplente. Olha, você vai ocupar o meu lugar aqui, vai a cadeira, mas o gabinete todo é meu, a assessoria toda é minha ainda. As emendas parlamentares, sou eu que defino, é tudo comigo. Você vai ter só o mandato. O cara só entra e só tem um mandato, não tem mais nada, ele é suplente. Porque se ele Exatamente. chorar, o cara volta, não está satisfeito, não, tchau, tchau, até aqui nos ajudou o senhor, saudações, e volta pro mandato. Então o cara não tem nada, ele não nomeia
Nenhum assessor. Se bobear até as passagens de avião, só tem a passagem para ele ir e voltar. Ele não tem mais, fica tudo com o cara. É um negócio assim estranho, né? E as emendas, que é o grande filão, né? Hoje é melhor ser deputado do que ser governador. É melhor ser deputado e senador do que ser governador, do que ser prefeito, sabia? Porque você não ordena a despesa, você vai lá, destina as emendas, põe nas cidades. É assim, é uma loteria. Mas, na verdade, Roberto, hoje já existe aí uma investigação. A gente, muitas vezes aqui em Brasília, a gente fala, eu não concordo muito com o Flávio Dino, mas nesse ponto, Roberto, todo mundo está concordando com ele. Esse processo da investigação, desse orçamento secreto, para saber para onde essas emendas estão indo, quem são os destinatários, quem estão executando esses projetos, Roberto, porque realmente virou isso aí um samba do crioulo doido. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro, ninguém sabe como que está sendo feita a execução desses trabalhos e não tem uma prestação de contas adequada para ninguém. Nem o Supremo Tribunal sabe, os deputados não querem que saibam, que eles querem que se mantenha isso blindado, ou seja, Roberto, é o povo sendo enganado, né? É uma grande cortina de fumaça que criaram com essa questão do orçamento, das emendas parlamentares, principalmente no ano eleitoral, né, que é onde os parlamentares pegam esse recurso. Cada parlamentar aí com mais de 50, 60 milhões, Roberto, de emendas por parlamentar, né? E esses créditos vão para a população. Mas já chega na população, Roberto, com menos esse pedágio que está sendo cobrado anteriormente. Então, realmente, é um fato que deve ser investigado. A Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, acho que todo mundo tem que entrar nessa conta aí, Roberto, para poder realmente... Que quem sofre, Roberto, com tudo isso é o povo, é a ponta, são os municípios, que os prefeitos ficam peregrinando em Brasília, né, durante o período do pedido de emendas, o deputado coloca as emendas e depois cobra por isso, Roberto. Isso não existe, né, Roberto? Wilson, você imagina no ano eleitoral o cara que vai ser candidato, que é despossuído de dinheiro, ele vai enfrentar uma máquina partidária, vai enfrentar um fundo partidário, esses caras tudo com fundo partidário, montado em fundo partidário, montado em dinheiro de emenda parlamentar, assim, turbinados para compra de voto, para fazer tudo quanto é patifaria em processo eleitoral. Então, o processo eleitoral brasileiro, ele já começa apodrecido, já começa velho, já começa putefato, né? Já começa todo contaminado, financiado por verbas oficiais, né? Como é que você aguenta, como é que você enfrenta uma máquina dessa, Wilson? Roberto, não é nada democrático, né, Roberto? São deputados que vêm com milhões e alguém que está fora, que quer disputar essa vaga, é quase impossível, né? Como você vai disputar uma vaga hoje com um pleito? Rio de Janeiro hoje, estado do Rio de Janeiro, são 46 deputados, né? Provavelmente, Roberto, metade deles retornam para os seus cargos em função de todo esse processo. Mas essa eleição, Roberto, eu acredito que possa ter uma mudança maior, porque realmente o que o Congresso apresentou em dezembro, final do ano passado, né, com tudo que aconteceu aqui em Brasília, realmente foi um desastre, né? Foi PEC da blindagem, né? A PEC chamada PEC da bandidagem. Foram vários eventos que houve dentro do Congresso e o povo, Roberto, sendo ali, né, aproveitaram ali, é final do ano, é Natal, é Ano Novo, e no apagar das luzes eles começam a fazer esse trabalho que só quem sofre as consequências é o povo. E o povo precisa acordar, né, Roberto? Né? A consciência do voto, né, é a única arma que o pobre tem para poder ter um governo antigo. Mas, Alberto, se o eleitor continuar a se vender, a trocar-se por cesta básica, por um pedaço de telha, por um tijolo, ou promessas de empreguinho, de carguinhos, Roberto, nós vamos continuar a ter o Congresso que nós temos hoje. Então, isso é um processo de conscientização, né, Roberto? O Wilson, termina quando o recesso parlamentar? Quando recomeça a ser retomado os trabalhos em Brasília, Senado e Câmara dos Deputados? Vai começar agora em fevereiro, Roberto. Em fevereiro retorna, até porque o ano é curto, né? Porque ele já retorna agora e em junho é o processo eleitoral, né? Ele starta o processo eleitoral. Então nós vamos ter fevereiro, março, abril e maio, 4 meses para esses 50 milhões dessas emendas estarem Olha, então, rodando pelo Brasil. Dia 2 de fevereiro, deve voltar, aí dá uma paradinha pro carnaval, não é isso? Porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo vai pular, carnaval. Afinal, somos brasileiros, não, todo mundo vai atrás da margarida perfumada, atrás da timbalada, ou atrás dos batuques das escolas de samba, dependendo de onde esteja, ou atrás do galo da madrugada, se estiver lá em Pernambuco, né?
Aí depois retoma os trabalhos, começa aquele movimentação para desincompatibilização, porque quem é candidato tem que sair em abril, tem prazo até dia 6 de abril, né? Se estiver exercendo cargo público. Aí os suplentes voltam tudo para casa, os deputados que estão licenciados para exercer cargo em suas bases eleitorais voltam para o mandato. Então muita gente já está preparando as malas, né, para voltar. E você vai ter depois as convenções partidárias para escolher quem é candidato, quem não é candidato, né? E exatamente. aí o ano parou, aí é eleição, é só eleição, né? Ainda tem Copa do Mundo no meio disso, Roberto. Puxa vida. Vamos que vamos. Wilson, muito obrigado. Essa semana a gente volta aqui ainda, hein? Vamos falar voltar, sobre Búzios essa semana. Vamos tá falar. Bom? Essas chuvas que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, eu estava vendo a reportagem ontem aí, agora que você estava passando, realmente fez um estrago em Búzios também, Alberto. Estourou o esgoto na praia do centro lá, que foi a céu aberto, com aquela música, tem uma música que diz assim, né? Foi o mar que te trouxe aqui, amor, e vai te levar. Eles estão querendo que o mar leve o esgoto, Roberto, porque realmente calamidade pública. Mas vamos voltar assim essa semana. Vamos voltar essa semana também. Pra gente tem muita coisa aí. Aqui. Tá bom, vamos querido? Falar do Banco dia. Master, Roberto. Banco Master. Vamos. Vamos falar dele. Bom dia, abraço, querido. meu irmão.